Orando ao Senhor, semana fui convidado a fazer a mensagem e sempre devemos estar aqui fazendo aquilo que o Senhor tem mandado e não segundo os nossos corações, mas segundo a vontade do Senhor. E lendo a palavra, o Senhor me trouxe algo no coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quem gosta aqui de coisas novas? Acho que todos, né? Todos nós gostamos de coisas novas e coisas novas é o tema da minha mensagem. Coisas novas. E coisas novas, irmãos, sempre vem acompanhado de mudanças, né? E nem todas as pessoas estão prontas para as mudanças que as coisas novas então trazem, né? É preciso ter uma mente aberta para as mudanças que as coisas novas nos trazem. Eu vou dar uns simples exemplos aqui, mas bastante ilustrativo a respeito de mudanças, de coisas novas. Por exemplo, irmãos, um funcionário, ele trabalha numa empresa 30 anos, fazendo todos os dias a mesma coisa, todos os dias. E um certo dia muda a diretoria dessa empresa. E com isso vem coisas novas, vem uma nova filosofia, uma nova proposta, uma nova doutrina para aquela empresa. E aquele funcionário que durante 30 dias fazia todos os dias as mesmas coisas, ele então não consegue absorver essas coisas novas. Ele não consegue acompanhar a nova doutrina, a nova filosofia da empresa, então ele fica obsoleto. Por quê? Porque ele tem a sua mente ainda cauterizada nas coisas antigas, nas velhas práticas, nas velhas tradições que a empresa tinha. Ele não consegue absorver isso. E por que eu estou dizendo isso? Com Jesus não foi diferente. Jesus, quando ele trouxe algo novo para a humanidade, algo novo para nós, ele trouxe uma nova proposta para a humanidade. E qual era a nova proposta de Cristo? O Evangelho, as boas novas de salvação. Esse era o propósito de Cristo. Irmãos, quanto difícil foi Cristo tentar introduzir no meio daquela geração que tinha uma mente cauterizada, uma mente fechada, uma mente obsoleta para as boas novas de Cristo. Como foi difícil para Cristo introduzir o seu Evangelho. Nós estudamos aqui na Escola da Bíblia que quando Deus, lá no Monte Sinai, então a ideia de Deus era formar uma nação, a nação de Israel, e Deus então deu a eles leis cíveis, militares. Deus deu a eles mandamentos. Ora, irmãos, os mandamentos e os rituais que Deus propôs para aquela nação eram pertinentes à vontade dele e não à vontade do homem. Bastava a vontade do homem apenas cumprir aquilo que Deus exigia deles, apenas isso, cumprir a vontade de Deus. Mas os propósitos dos rituais, de toda a lei que Deus deu para a nação de Israel, era somente o propósito de Deus e não para os propósitos dos homens. Só que ao longo desse período, irmãos, de Moisés até Jesus, surgiram homens que depois nós ficamos conhecidos como mestres, fariseus, saduceus, escribas. Esses homens que se julgavam ser santos, eles criaram verdadeiros edifícios em cima das leis de Deus. Eles idolatraram as leis de Deus e cauterizaram a mente daquelas pessoas. Eles escravizaram aquelas pessoas sob aqueles velhos mandamentos, e é por isso que Cristo teve uma grande dificuldade para introduzir o novo, o Evangelho, que era a novidade que Cristo trazia. Era difícil para eles entender, porque Cristo falava de amor. Como assim? Numa lei que dizia para mim que era olho por olho e dente por dente, e Jesus vem trazendo uma proposta de amor. Que negócio é esse? Percebe, irmãos? Eles não conseguiam absorver aquilo que Cristo estava propondo, que era novidade, coisas novas. E o meu texto áureo, irmãos, está baseado, abre suas Bíblias, por gentileza, Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. A minha mensagem está baseada nesses versículos de Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 17. Jesus foi convidado, irmãos, para uma ceia, um jantar,
E veja lá que diz em Mateus capítulo 19, de 14 a 17. Então vieram ter com ele os discípulos de João o Batista, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu-lhes: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo... Obrigado, irmão. Enquanto o noivo está com eles? Jesus devolveu a pergunta: dias virão, e aí ele completa: dias virão, porém, que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Seguindo Jesus dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em vestidos velhos, porque semelhante remendo tira parte do vestido velho e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos conservam-se. Irmãos, Jesus foi convidado, como eu disse, para um jantar na casa de um republicano, e Jesus estava ali com os seus discípulos, numa festa. Jesus estava se alegrando com os seus discípulos, comendo, bebendo no meio ali de pecadores, republicanos, e os fariseus estavam de olho em Cristo. E aí vieram alguns discípulos de João Batista e indagaram Jesus, né? Por que nós, os discípulos de fariseus, e nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Ou seja, eles comem, bebem, aí, e nós temos que jejuar, amando então das tradições judaicas. Jesus então começa a responder a eles por parábolas, porque era para melhor entendimento deles. E Jesus começa a dizer o seguinte: porventura pode ficar triste os convidados, que seriam aqueles convidados, que seriam aquelas pessoas, porventura poderia ter tristeza ali, né, quando o noivo, né, as núpcias do noivo, né, enquanto o noivo está com eles, Jesus está se referindo a ele próprio, ele é o noivo, né? Então Jesus estava dizendo o seguinte: porventura pode esse pessoal estar triste na minha presença? Irmãos, onde Jesus estava, a morte dava lugar à vida, à ressurreição. Onde Jesus estava, a doença dava lugar à cura. Onde Jesus estava, os demônios eram expulsos. Ora, irmãos, não poderia haver tristeza onde o noivo estava. Então havia alegria, havia comemoração, não havia lugar para a tristeza. E é isso que Jesus estava dizendo isso. E aí Jesus segue dizendo o seguinte, né? Mas chegará um dia que o noivo será tirado deles. Quem que Jesus estava dizendo mais uma vez? Eu serei tirado, eu irei aos céus e deixarei esse povo, e aí sim eles jejuarão, né? No caso, mas o que Jesus estava dizendo? Eles não jejuarão mais de comida e nem de bebida. Eles jejuarão da minha presença, da minha companhia. Eles jejuarão das minhas palavras. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava se referindo mais à velha tradição judaica que eles jejuavam. Jesus não estava mais dizendo disso. Jesus estava tentando dizer o novo para eles. E Jesus segue dizendo o seguinte: pode fazer um remedo ou cozer tecidos novos em vestidos velhos? O que Jesus, mais uma vez por parábola, estava querendo dizer? Não combina o tecido novo com o tecido velho. Eu sou o tecido novo. As minhas doutrinas, o meu evangelho são coisas novas para uma mente arcaica, para uma mente velha como a de vocês. Não combina o que eu estou dizendo com as velhas tradições judaicas. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Eu sou o novo. E o novo é resistente, o evangelho é resistente, mas as leis mosaicas, as leis judaicas são frágeis. Elas tinham um prazo de validade, mas o evangelho de Cristo não. E era isso que Jesus estava dizendo para ele: eu sou o tecido novo. E Jesus seguindo dizendo o seguinte: não se pode deitar vinhos novos em odres velhos. Odres, irmãos, era um recipiente feito de couro de animais que transportava líquidos, inclusive vinho,
Então Jesus estava dizendo para eles: não se pode deitar vinho novo. Quem era o vinho novo que Jesus estava dizendo? Era o próprio Cristo. Cristo era o vinho novo. E os odres velhos, irmãos, era a mente cauterizada dos judeus, daquele povo, daqueles fariseus, daqueles discípulos de João. Eles tinham a mente cauterizada, fechada. Eles não entendiam o que Cristo estava dizendo, porque Cristo estava dizendo algo novo para eles. E Cristo era o vinho novo em odres velhos. E em odres velhos, irmãos, a mente não suportaria, como não suportaram. Quem matou Jesus? Não foram as religiões e as religiosidades da época? Não foram aquele povo que tinha as suas mentes cauterizadas e fechadas? Não suportaram o vinho novo que era Cristo. Isso que Cristo estava dizendo. E Cristo ainda seguiu dizendo o seguinte: mas se deita vinho em odres novos, que são mentes novas, mentes abertas, assim como é a nossa, que nós aceitamos o Evangelho de Cristo. Abrimos a nossa mente para que o vinho novo entrasse. E quando o vinho é deitado em odres novos, então eles se conservam, assim como nós nos estamos conservando até que Cristo venha. Então nós estamos nos conservando a nossa mente, e é isso que Cristo estava dizendo, como a metanoia, é isso? A mudança da mente, é preciso que tenha a mudança da mente. Então você tem um recipiente, um odre novo, para que o vinho novo, as novas propostas de Cristo, o Evangelho, que é a boas novas de salvação, possa entrar na sua mente e fazer toda a diferença, e aí sim nós aceitaremos as mudanças que virão. E aí, irmãos, e nos dias de hoje não é diferente. Quando Cristo idealizou a igreja, qual que era a proposta de Cristo que está lá em Éfeso? O Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Eu vou ler, irmãos, há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Essa é a proposta de Cristo como igreja. Mas, irmãos, essa proposta de Cristo e o idealismo de Cristo como igreja era pertinente e é pertinente, é propósito de Cristo isso. A nós basta seguir e ouvir e obedecer os mandamentos de Cristo. Não é para os nossos propósitos, não é para nós idolatrarmos o Evangelho, mas é para nós seguirmos o Evangelho de Cristo. E o que aconteceu ao longo desse tempo, igual aconteceu lá no Velho Testamento, de Cristo até nós. Surgiram homens que idolatraram o Evangelho, que criaram um edifício em cima dos mandamentos de Cristo, e hoje, para nós, introduzir o novo de Cristo nessa geração é difícil, irmãos. Olha só, quando nós pregamos aqui na Escola da Bíblia, quantas pessoas passaram aqui pela Escola da Bíblia, e quantos fizeram até 2 vezes o mesmo curso e não conseguiram compreender o novo de Cristo. Voltaram às mesmas práticas, nós sabemos disso, nós conversamos com pessoas que voltaram às mesmas práticas, porque têm as suas mentes cauterizadas, têm as suas mentes fechadas e aprisionadas pela velha tradição pela qual aprenderam. Não absorveram, não são odres novos, são odres velhos, são tecidos velhos, e o novo de Cristo impacta esse tecido e ele se deteriora. Percebe, irmãos, como isso acontece? Por quê? Porque o novo de Cristo é isso. Se você não tiver a mente aberta como nós tivemos, todos nós aqui também viemos da velha tradição, mas nós tivemos a capacidade de mudar os nossos odres velhos para odres novos e recebemos o vinho novo de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós deixamos as velhas tradições, e é isso que nos faz diferente, irmãos. Porque, irmãos, dizermos para as pessoas que há um só Deus, um só Senhor. Cristo enxerga a igreja dele como uma só, no mundo todo. Os homens enxergam por etapas, os homens rotulam a igreja, os homens colocam rótulos, separação, placas. E como nós vamos dizer o novo de Cristo, as pessoas não aceitam. As pessoas não compreendem que há um só Deus. Não compreendem que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo igualmente, servos, e Cristo é o cabeça. E a Ele toda a honra e toda a glória, e as pessoas querem glória para eles, querem glória para homens,
e não conseguem entender o novo de Cristo. E essa é a minha mensagem que eu deixo para nós hoje. Vamos ser vinhos novos, vamos ser odres novos, vamos ser tecidos novos nesse mundo que são tecidos velhos. Não importa se o tecido vai rasgar, não importa se o odre vai se abrir e derramar o vinho, mas vamos continuar transmitindo as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Cristo. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um.